pessoal, fizemos aqui um modelo de texto da nossa prática de redação sobre o tema do desafio de integrar, o desafio de reinserir socioeconomicamente a população em situação de rua no Brasil. Falamos do ponto de vista das políticas públicas negligentes com os direitos da população, típicas de um Estado patrimonialista. Falamos também sobre a lógica de condomínio, descrita pelo psicólogo Christian Dunker, que fala, a lógica de condomínio é um eufemismo para uma crítica pesada àqueles boys de condomínio, aqueles jovens que cresceram em uma verdadeira bolha, ou digamos assim, numa esfera social, como o ChatGPT parafraseou depois, desconhecendo completamente a realidade do Brasil, a realidade do capitalismo, a realidade dos conflitos sociais do mundo contemporâneo. E indiferentes, com certeza, desconhecendo por também não estar nem aí, porque acontece fora dos seus muros, fora dos seus carros blindados, fora dos seus colégios particulares com seus muros gigantescos, fora dos muros dos condomínios. Então, com isso, fica faltando uma cultura mais solidária, como disse o Peter Singer, até mesmo como disse, não precisa nem muito longe, assim como disse o Papa Francisco, o Padre Júlio Lancelotti, o próprio Jesus, sobre ajudar os irmãos, ajudar o próximo, estender sua mão sem julgamentos, sem indiferença que empobrece as nossas almas, Então, pensamos também em proposta de intervenção falando da economia solidária, segundo o economista Paul Singer, em que o principal objetivo dos negócios é o benefício à comunidade, Agora faltou só a nossa introduçãozinha, o primeiro parágrafo, e no caso de hoje o último que nós vamos escrever, sem nenhum problema, Agora está bem mais fácil, porque a gente já sabe como que vai ficar o texto como um todo e podemos muito bem resumi-lo com um parágrafo simples, curto, objetivo, já que o desenvolvimento já tomou bastante espaço, Esse parágrafo aqui ficou meio grandinho. Eu acredito que cabe, está na medida. Oi. Pode falar. Eu vi que você falou que tem que ser simples, mas se eu quisesse, por exemplo, colocar, começar falando dos 3 pilares lá, que tem a ver com democracia, isso, Sim. Com certeza, Lucas. Certamente. Você quer começar com essa ideia? Assim, eu falo, explicar por que não acontece dessa forma, no caso. Sim. Não, pode ser sim, ué. Eu acho que é uma boa ideia. Vamos fazer isso então. Vamos lá. Então, de acordo com a definição da filósofa Marilena, chama ela hoje da professora da USP, Marilena Chauí, a democracia se assenta sobre 3 pilares: liberdade, igualdade e participação. No contexto brasileiro, no entanto, olha que chique, colocar o conectivo depois do começo da frase. É bem válido, tá? A gente podia falar também. No entanto, vírgula, no contexto brasileiro, vírgula, Mas eu resolvi fazer no contexto brasileiro, no entanto, apesar da importância desses princípios para a ordem democrática, para uma sociedade plenamente democrática, uma série de entraves
são notórios no que se refere a... Aí, eis a hora, né? Numa hora dessa, é interessante, embora não é obrigatório, a gente colocar isso aqui, ó, né? Se possível, colocar isso aqui em todos os parágrafos citando essa questão, né, da reinserção da população de rua, da população em situação de rua no Brasil. Não necessariamente com essas palavras, de preferência não com essas palavras, para que haja coesão, para que você não fique com um texto repetitivo. Não é para usar a mesma frase em todos os parágrafos, mas essa ideia ela pode e deve estar em todos os parágrafos, utilizando para isso a paráfrase, ou seja, o que é paráfrase, né, pessoal? Paráfrase, eu falo bastante, mas eu não sei se eu já defini muito bem, ou então, né, se ao discutirmos isso, é possível perceber a importância também de entender a paráfrase. A paráfrase é nada mais, nada menos do que escrever, citar um texto mantendo o sentido original, dizer a mesma coisa com outras palavras, de forma bem resumida, né? Mas isso é tudo para nós na redação, né? Por exemplo, se o ChatGPT fizesse o texto, a gente vai e usa as nossas palavras para dizer aquilo, isso é uma pesquisa que a gente fez, né? É um estudo que a gente fez de conteúdos. E você está estudando também, por outro lado, a linguagem para a redação, a linguagem da redação, né? Aqui, eu não vou parafrasear muito não, porque é a primeira vez que vai aparecer no texto, na introdução, pode estar mais parecido, né? No que se refere a, vamos, inserção então, a integração dos indivíduos em situação de rua integração dos indivíduos na condição de cidadãos. Ó, essa frase é a frase que garante que a gente não vai fugir do tema, né? Que é o primeiro de tudo. Colocar o repertório sociocultural. Problematizamos, né? Esse parágrafo já está problematizando. Essa dificuldade se deve, por um lado, à negligência estatal histórica no país, mas também a cultura individualista do mundo contemporâneo, refletida no isolamento social e mental, né, vamos dizer assim, das elites, que é o Christian Duque e a lógica condomínio. Ó, fiz uma frase citando o parágrafo 1 e o parágrafo 2, olha que beleza. Portanto, urge que sejam tomadas medidas capazes de reverter tal cenário e efetivar a cidadania dessa população, desses marginalizados. A população já tem, né? Esses marginalizados. Portanto, pessoal, olha lá, terminamos nossa redação. Em 1h20, mais ou menos, terminamos, né? Tudo bem que o ChatGPT ajudou, mas a gente ainda foi lá e fuçou, mexeu no que ele fez. Vou dar uma relida rápida para ver se ficou bacana mesmo, se tem mais algum problema, né, nessa última revisão. E aí a gente encerra essa parte para fazer o nosso simulado de linguagens. Então tá, de acordo com a definição da professora da USP, Marilena Chauí, a democracia se assenta sobre 3 pilares: a liberdade, a igualdade e a participação. No contexto brasileiro, no entanto, apesar da importância desses princípios para uma sociedade plenamente democrática, uma série de entraves são notórios no que se refere à integração dos indivíduos em situação de rua na condição de cidadãos.
Essa dificuldade se deve, por um lado, à negligência estatal histórica do país, mas também à cultura individualista do mundo contemporâneo, refletida no isolamento social e mental das elites. Portanto, urge que sejam tomadas medidas capazes de reverter tal cenário e efetivar a cidadania desses marginalizados. A carência de assistência à população em situação de rua no Brasil evidencia uma preocupante ineficácia e insuficiência das políticas públicas, perpetuando a exclusão social e a vulnerabilidade dessa parcela da sociedade. Conforme destaca Raimundo Faoro em Os Donos do Poder, a estrutura patrimonialista do Estado brasileiro, historicamente orientada para a manutenção dos privilégios das elites, negligencia as necessidades fundamentais dos cidadãos mais desprotegidos. Nesse sentido, percebe-se que ao longo dos últimos séculos, políticas públicas capazes de enfrentar tais iniquidades não foram efetivadas, tendo em vista a perpetuação dos privilégios das elites e a falta de iniciativas para assegurar direitos imprescindíveis, como o direito à educação, ao trabalho e, por fim, à moradia, considerados centrais pela Constituição de 88. Dessa maneira, a perpetuação desse cenário revela um ciclo vicioso de marginalização que aprofunda as desigualdades sociais e compromete o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e inclusiva. Legal, né, pessoal? Tá ficando bom. Além dessa dificuldade de efetivação de políticas públicas eficazes, isso aqui não foi o ChatGPT, foi eu que coloquei, né? Que é a nossa coesão. O ChatGPT ele não liga tanto para a coesão. Percebe-se a indiferença crescente em relação aos indivíduos em situação de rua, que pode ser elucidada à luz da teoria do psicólogo Christian Dunker sobre a lógica de condomínio, a qual delineia a tendência dos indivíduos de se isolarem em esferas sociais. Até colocar as bolhas sociais, que eu acho que é legal, né? Até entre aspas. Afastando-se das realidades e problemas que afligem os demais. É isso aí, né? Corretamente, o ChatGPT encaixou a lógica de condomínio nessa discussão. Esse fenômeno é particularmente evidente nas metrópoles, onde a edificação de condomínios fechados e a proliferação de espaços privados simboliza uma busca por segurança e conforto, ao passo que reforça a segregação social e a invisibilidade das populações marginalizadas. Isso aqui é um resumo, tá, pessoal? Correto sobre a lógica de condomínio do Christian Dunker. Se vocês forem lá no YouTube e pesquisarem vídeos sobre a lógica de condomínio, tem o Christian Dunker falando sobre isso, explicando isso, e ele fala mais ou menos essa ideia mesmo, tá? Tá correto aqui, bem resumido pelo aplicativo do ChatGPT. A lógica de condomínio, ao fomentar a percepção de que os problemas alheios não nos concernem, contribui para uma postura de indiferença em relação à população de rua, obstaculizando uma cultura mais pautada pelos valores altruístas, isto é, pela consideração de que o outro merece atenção e amparo na medida em que suas necessidades são as mesmas de qualquer ser humano, como afirma a concepção de Peter Singer sobre o altruísmo efetivo. Isso aqui fomos nós também, né? Acrescentamos ao ChatGPT. Deste modo, a ausência de engajamento e solidariedade por parte da sociedade civil perpetua um ciclo de exclusão e vulnerabilidade, exacerbando ainda mais a crise social e humanitária enfrentada por aqueles que habitam as ruas. Sendo assim, é notória a necessidade de modificar os paradigmas que regem a percepção atual sobre o problema. Para isso, é fundamental que o Ministério da Economia promova os princípios da chamada economia solidária, defendida pelo economista Paul Singer, modelo em que o principal objetivo dos projetos de negócios seja o benefício comum à comunidade envolvida. Tais projetos devem partir da colaboração coletiva de comunidades fragilizadas, principalmente nos centros urbanos, através da criação de cooperativas e cursos de empreendedorismo social financiados pelo governo federal, que envolvam a população de rua da região e um modelo rentável de empreendimentos que tragam um retorno efetivo para todos os envolvidos. Com isso, será viável integrar de fato os indivíduos na sociedade, levando em consideração seus direitos fundamentais, finalmente assegurando a sua cidadania. Beleza, pessoal, achei bacana o texto, né? Muito rico de referências, de repertório, né? Ponto de vista crítico, boa estrutura, estrutura necessária, boa linguagem, boa articulação de ideias, coesão, uso de conectivos. É isso que tem que ser feito, né? Aqui nós aproveitamos a ferramenta do ChatGPT, que nos trouxe uma nova possibilidade de aprimorar os nossos estudos, trazendo informações para a gente de maneira extremamente direcionada, né? O que é extremamente interessante para o nosso estudo. Pensem no potencial disso,
né? E pense também no potencial disso de atrapalhar os seus estudos, na medida em que pode te tornar uma pessoa mais preguiçosa. Se a inteligência artificial tomar o lugar da sua inteligência, né, e deixar você mais burro, isso a gente não tem como dizer que é culpa da tecnologia, né? Porque no final das contas, né, quantas mudanças tecnológicas já ocorreram ao longo dos milênios da existência humana e que hoje em dia nós utilizamos de uma maneira produtiva, como a própria escrita, por exemplo, né? Isso aqui que a gente está fazendo não existia sem escrita. Esses tipozinhos aqui, que são as letrinhas que a gente digita no computador, numa folha virtual aqui, isso aqui não existia sem a imprensa do Gutenberg antes. Aqui é um formato, é uma imprensa do Gutenberg virtual, né? Então, essas ferramentas estão aí para serem usadas. É até uma reflexão interessante e importante. Não podem tomar o nosso lugar, não podem deixar você mais burro. Isso depende de você e do uso que você fizer dele. Olha que reflexão importante, né? Isso aqui, inteligência artificial, o ChatGPT é a própria inteligência coletiva da humanidade, né? Nada melhor do que o conceito de inteligência coletiva para a humanidade para perceber o que é o ChatGPT, né? Ele foi atrás para a gente do Raimundo Faoro, explicou direitinho, né? Ele citou a obra que eu nem tinha citado, o Christian Durkheim também explicou direitinho, corretamente o conceito, formulou um raciocínio argumentativo estruturado de maneira adequada ao Enem. A gente só deu uma aprimorada porque eu não queria levar para o lado que ele levou, eu queria levar para o outro lado. E a gente vai utilizar dessa maneira, né, para favorecer os nossos estudos, não para prejudicá-los. E também para não ficar para trás, né, porque no mundão aí isso vai ser usado a todo momento. Né? Infelizmente ou não, né, a inteligência artificial ela veio para ficar e quem não souber usar, não utilizar adequadamente, pode ficar para trás, beleza? Essa é a minha reflexão sobre, né, essa questão do dia de hoje. Depois eu vou postar esse material aqui, essa redação que nós produzimos hoje. Eu acho que ficou muito interessante, né? Uma boa referência sobre esse assunto. E aí nós vamos agora praticar a parte de linguagens.